Está começando Na Montanha, o seu podcast. Autoestilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Extreme Tickets, uma nova era de inscrições online. Nossa plataforma revolucionária torna a compra de ingressos para eventos um processo simples e rápido, colocando o poder na mão dos atletas, permitindo que encontrem e reservem suas inscrições em segundos. Agora, os organizadores podem ter a sua própria ticketeria personalizada para criar, gerenciar e promover seus eventos com facilidade. Personalize com a sua logo e cores e leve seus eventos a um próximo nível com Extreme Tickets. Visite-nos agora em extremetickets.com.br e faça parte da revolução das inscrições online. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial e vamos tratar de um assunto de extrema importância. Ela é doutora em atividade física, adaptação e saúde pela Unicamp, especialista em exercício físico e assoalho pélvico, exercício físico e saúde da mulher. Eu estou falando de doutora Aleta Caetano. Seja bem-vinda ao Na Montanha Podcast. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho sobre esses assuntos que são tão importantes, né? Como você disse, de extrema importância para as mulheres que fazem exercício, que fazem esporte, seja no alto rendimento, seja somente para manter, né, a saúde, a qualidade de vida. Então, esses assuntos aí, dos quais eu sou especialista, são fundamentais mesmo para a gente discutir. Muito obrigada por esse espaço, vai ser muito bom. Já tem algum tempo que eu quero trazê-la aqui na Montanha, porque, de certa forma, eu agora falando como profissional de educação física, a gente ignora algumas situações e vai levando, mas são situações que é extremamente importante, principalmente na saúde da mulher, né, doutora? Sim. Então, essa questão de ignorar tem dois caminhos, né? Tem dois vieses, digamos assim. Eu posso ignorar porque eu não tenho conhecimento, né? Esse é um ponto, eu entendo que talvez seja a grande maioria dos profissionais, porque alguns desses pontos que a gente trata aqui, que eu trabalho, né, não são discutidos na nossa formação, né? Então, o profissional de educação física, de fato, não sai da universidade com essas competências, né, para poder trabalhar ciclo menstrual, assoalho pélvico, que são pontos muito específicos da saúde feminina, né? Mas também existe uma outra questão, um outro viés, que é a dificuldade em abordar aspectos que são tão femininos, né, tão íntimos da mulher, né? E muitas vezes o homem tem essa dificuldade. Às vezes a própria mulher tem dificuldade em lidar com isso, imagina os homens, os treinadores e os professores, né? Eu acompanho a sua rede social e você ali deu um chute na canela nos profissionais de educação física. O único alento é que você acaba relatando que não são somente treinadores homens, treinadoras mulheres também acabam não tendo essa capacitação ou não trabalhando da forma que a gente imagina que seria o ideal, falando Sim. sobre o ciclo menstrual. Eu queria saber, doutora, como as diferentes fases do ciclo menstrual afetam a performance esportiva das mulheres. Bom, o que é importante a gente entender é que o ciclo menstrual, ele acontece de maneira a gerar uma flutuação de dois hormônios muito importantes no funcionamento da fisiologia feminina, que é o estrogênio e a progesterona, né? Então, a depender do momento do ciclo, eu tenho um aumento maior de estrogênio, de progesterona. Às vezes eu também tenho um hormônio que se chama relaxina nesse processo e também a testosterona, né? O que é muito importante para o profissional? Ele entender quais são os papéis, né, do estrogênio no funcionamento do corpo da mulher, da progesterona, da relaxina e do treinamento, e da testosterona. Por quê? Porque isso vai reverberar de maneira diferente
para cada variável do treinamento que você vai fazer. Só um exemplo, né, para a gente não alongar, porque isso dá um podcast só de ciclo menstrual aqui específico sobre o treinamento. Pode ficar à vontade. Por exemplo, quando a gente pensa na mulher que tem o ciclo menstrual, né, que cicla, que não toma nenhum contraceptivo, ela vai ter o momento de TPM, que é no final da fase lútea, que a gente chama, né, e também a menstruação em si. Esses 2 momentos são os momentos em que o estrogênio está bem baixinho no corpo da mulher, né, no ciclo menstrual. E como o estrogênio é um hormônio que tem receptores em vários sistemas do nosso corpo, né, no sistema nervoso, cardíaco, respiratório, muscular, né, e também tem ação anti-inflamatória, né? Então, só fazendo um recorte desse processo, o estrogênio ele é anti-inflamatório, antioxidante, né? Ele lida bastante com o metabolismo energético também, né? Então, vamos pensar, se nessa fase em que o estrogênio ele está baixinho, né? E a gente sabe que ele é anti-inflamatório e que um treino de intensidade muito elevada pode gerar um processo inflamatório que é positivo para a mulher, né? Desde que ele não ultrapasse ali os limiares daquele organismo, né? Porém, se eu faço um treinamento de alta intensidade, onde esse hormônio ele está baixo, eu posso aumentar o processo inflamatório de modo que o meu corpo ele demore mais tempo para poder gerar um processo recuperativo, né? E aí a gente tem a questão do sono, que ele também interfere, né, no processo de recuperação, e o estrogênio ele também interfere em como o nosso sono ele é manejado nessa fase. Tem mulheres que têm mais dificuldade para dormir, tem um período de latência maior, né? Então, todo esse processo pode prejudicar a resposta ao treinamento. Então, aí é aquele momento que a gente fala, bom, se eu tiver num ciclo de treinamento e conseguir, obviamente, adaptar o meu ciclo, essa semana vai ser a minha semana de recuperação, para depois eu super compensar na semana seguinte, por exemplo, né? Então, é só um exemplo de como a gente pode pensar um desses momentos do ciclo aí no funcionamento do corpo feminino. Legal. A doutora falou sobre que daria um podcast. O meu sonho aqui é só fazer uma apresentação da pessoa e ela discorrer o assunto até o final do tempo, sem eu precisar fazer mais nenhuma pergunta. E fique à vontade, qualquer coisa, a Isadora Salvador, que está ali na técnica hoje do Estúdio Voz, ela tem uma plaquinha lá de 10 minutos, mas de vez em quando ela faz um olhar ali, 360 com o rabo do olho, eu já sei que, né, que o tempo acabou. Se foi. Doutora, você tem vários estudos interessantes, mas tem um que fala sobre o percentual de mulheres que fazem o treinamento de acordo ali com o período do ciclo menstrual. Isso, a gente tem um número aproximado de 87%, se eu não me engano. Né? O que você atribui essa ausência de uma informação tão relevante? E aí, pelo que eu já li nas suas redes sociais, independe de alta performance ou apenas, agora falando de corredores, nós falamos sobre corredores de montanha, mas também de rua, falando de forma recreacional, aqueles corredores, não de finais de semana, mas aqueles que não estão competindo em alta intensidade. Tem uma interferência também na vida dessas mulheres, né? Sim, essa pesquisa que nós fizemos foi eu e o meu amigo Gerson Leite, né? Dr. Gerson Leite. Dr. Gerson Leite. Nós fizemos essa pesquisa para tentar identificar, né, entre os grupos de mulheres, tanto atletas profissionais ou mesmo as que não são profissionais, se elas tinham um treinamento, né, baseado no seu ciclo menstrual, ou seja, pensando, olha, nesse momento do meu ciclo, eu sei como funciona o meu hormônio, né? Eu tenho o estrogênio, ele está baixo, então o meu ciclo ele vai estar baseado nessas concentrações hormonais, né? E aí a gente observou, né, acho que foram 1.200 e poucas mulheres que nos responderam, né, que participaram dessa pesquisa, mais de 80% delas disseram que não fazem o treinamento baseado no seu ciclo menstrual, né?
E grande parte delas são mulheres vinculadas a assessorias esportivas, né? E não somente a um personal trainer ou, de repente, a um profissional de sala de academia, por exemplo, que não tem um acompanhamento mais de perto, né? Então, isso nos diz muita coisa, né? Qual que é o grande problema? É a falta de conhecimento desses profissionais para trabalhar o ciclo, né? É um conhecimento, mas é uma resistência em você trabalhar baseada no ciclo menstrual, porque vai dar mais trabalho, né? Porque quando a gente trabalha baseado no ciclo menstrual, e isso as pesquisas científicas mostram para a gente, pesquisas de qualidade importante, né? Elas mostram que, embora eu tenha ali alguns resultados que eles são mais generalizados, trabalhar o ciclo menstrual implica em você olhar individualmente para cada mulher. O que eu quero dizer com isso? Quando eu penso no treinamento, nas variáveis que são importantes para você ter uma resposta fisiológica melhor, de adaptação fisiológica ao treino, como eu disse, eu tenho que pensar como é que funciona o metabolismo dessa mulher, né? Como é que está ali a disponibilidade energética, e a gente sabe hoje que essa disponibilidade energética ela é dependente de nível de progesterona ou de estrogênio, ou seja, isso está relacionado com o período do ciclo, visto que cada período eu tenho um nível mais elevado desses hormônios, né? Eu tenho a questão do sono, que é super importante para o processo recuperativo, para as secreções hormonais que são anabólicas para esse processo, né? Anti-inflamatórios também, né? Como eu disse, o processo de recuperação de ser anti-inflamatório e antioxidante, né? Então, todos esses processos, né, todos esses pontos são importantes. E eu tenho que olhar de maneira individual, porque talvez nem toda mulher sinta o sono como um problema, mas sinta mais dor, sinta mais fadiga, sinta mais problemas de humor, por exemplo, mais desânimo, né? Ou seja, então, o profissional ele precisa olhar para essas variáveis e investigar isso em cada atleta. E isso dá bastante trabalho. Então, é mais fácil eu passar um treino para as pessoas que têm uma certa homogeneidade ali, de idade, de massa corpórea e tudo mais, e objetivo, do que eu ficar ali recortando todo mundo e sabendo qual a necessidade de cada uma. Mas é assim que a gente deveria, né? Baseado nessa questão do ciclo. Então, eu penso que não dá para dizer que é só falta de conhecimento, que é só dificuldade na abordagem, mas eu digo também que pode existir uma resistência da própria mulher, né? Na minha experiência em colocar o ciclo menstrual baseado no treinamento, as mulheres elas resistem. Ah, mas por que eu vou diminuir o meu treinamento nesse momento? Mas isso pode me prejudicar. Então, o que eu costumo sempre dizer? A gente precisa dar conhecimento para essas mulheres, para ela estar caminhando lado a lado ali, para ela entender que se ela meter o pé ali num momento em que ela tem um maior potencial inflamatório, isso vai ser complicado para ela, né? Ela pode ter uma recuperação mais longa e pode prejudicar o início de um próximo momento de ciclo de treinamento. Então, a mulher ela precisa saber por que a gente mexe nas variáveis do treinamento, o que envolve o processo do ciclo menstrual. Então, se ela não conhecer, ela não vai fazer sentido para ela, né? Então, acho que isso é fundamental. Legal. E eu estou aqui pensando, doutora, não tem como brigar com a ciência, né? Acho que é mais do que comprovado cientificamente que isso faz uma diferença. E, ultimamente, a gente tem acompanhado uma evolução das mulheres na corrida de rua, também na corrida de montanha, qual eu faço parte. Uhum. E eu sempre faço a seguinte comparação, eu falo. Nós estivemos esse final de semana em uma prova e o masculino fez 50 minutos e o feminino fez 60 minutos. E eu fiz a seguinte comparação, eu falei assim, a menina, se comparar
todos os hormônios, ela está à frente do menino, com 20 minutos, que daria aproximadamente 20% de diferença no percentual. Porque o homem ele tem muito mais hormônio. Testosterona, que dá força, tem toda a questão da pelve, né, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas o que você atribui essa evolução? Se há uma, vamos dizer assim, se há uma omissão pelos dois lados, tanto pelo profissional de educação física que está prescrevendo o treino, e também existe um tabu de se falar sobre o assunto treinador ou treinadora e alunas, né? Eu queria que você, se você tem esses dados, se você sabe dizer por que as mulheres têm evoluído tanto, mesmo sabendo que mais de 80% não fazem o treinamento dentro do período do ciclo menstrual, como deveria ser. Bom, o primeiro ponto que você disse em relação ao falar, a dificuldade em falar sobre isso, né? Como a gente estava comentando anteriormente, quando eu falo de ciclo menstrual, quando eu falo sobre assoalho pélvico, né? Quando a gente pensa no ciclismo e a gente fala na vulva, né? Que são estruturas, né? São locais íntimos, né, da mulher. E do ponto de vista da nossa cultura, isso é muito sexualizado, né? Eu olho para essas regiões, para essas estruturas, como algo que tem relação com a atividade sexual. Mas é mais uma estrutura do meu corpo, que ela tem essa função, né, de gerar a atividade sexual, de possibilitar uma atividade sexual, né, ali, mas, ao mesmo tempo, é simplesmente uma estrutura do meu corpo, por onde tem as questões menstruais, de onde faço xixi, cocô e tudo mais, né? Falando abertamente aqui, né? E são estruturas que devem ser olhadas como qualquer outra. Por quê? Porque elas podem ser cuidadas, elas devem ser cuidadas como qualquer outro músculo do meu corpo. Então, eu cuido do meu músculo, o músculo do quadril, do abdômen, da lombar, e por que eu não vou cuidar de músculos que estão localizados nessa região, já que eles têm uma característica voluntária, né, que a gente vai falar depois, né? E também as questões menstruais, já que a gente sabe que a mulher ela é muito dependente dos hormônios femininos, né? Como eu disse, do ponto de vista fisiológico, a gente tem receptor para esses hormônios no tecido neural, né? Então, se eu tenho diminuição de estrogênio ou de progesterona, isso vai reverberar em como o meu sistema nervoso central ele vai gerar as respostas do ponto de vista cognitivo, atenção, foco, memória, né? Que são elementos importantíssimos para atleta ou para quem faz exercício físico, né? Quando a gente pensa nas questões de emoções, depressão, ansiedade, eu tenho neurotransmissores que são influenciados pelos hormônios. Então, eu tenho mais, eu tenho menos, eu tenho interações mais intensas ou menos intensas. E isso reverbera, obviamente, nas minhas respostas de adaptação fisiológica, né, em como o meu treinamento ele vai ser prejudicado, né, ou potencializado, né? Uma coisa que eu costumo dizer, a gente tem que entender o ciclo menstrual para usá-lo a favor do treinamento, né? Entenda para usar a favor. Então, quando eu penso no assoalho pélvico, eu também tenho que entender para usar a favor do treinamento, para beneficiar a mulher, né? Em relação a outra questão, né, do quanto que a mulher ela está evoluindo, né, eu costumo dizer que isso chama muita atenção quando a gente vai para as provas de ultra resistência, né? A gente tem observado que tem mulher chegando na frente de homem, né? A gente tem aquela francesa que chegou, né, na frente. A gente tem brasileiras fazendo ótimos tempos, né? E praticamente indo aí na frente, né? Chegando, alcançando ali os homens. Mesmo sem ter essa especificidade. Então, eu fico pensando, se a gente olhar, né, mesmo sem olhar para essa especificidade toda da mulher, a mulher ela já está lá na frente, você imagina se, de fato, a gente tomar alguns cuidados com ela, né? Mas, obviamente, a gente tem que atribuir essa melhora, né, esse avanço feminino, primeiro, da possibilidade da mulher estar mais presente, né? A gente tem observado que
Hoje, a mulher ela representa 50% das atletas nas Olimpíadas, né? Então, isso é assim, histórico. É uma Olimpíada histórica do ponto de vista de equidade de gênero, né? Isso é incrível. E aí, com isso, vem toda a nossa responsabilidade, né? Ao mesmo tempo, a gente tem em torno de 10% ou 13% de técnicas que são mulheres nesse contexto todo. Isso é muito pouco, né? Mas a atribuição, de fato, é essa oportunidade, né, da gente culturalmente possibilitar a participação das mulheres. As pesquisas agora, né, embora recentes, elas estão trazendo mulheres para poderem serem investigadas, né, do ponto de vista da fisiologia, né, da neurociência, né, dessas questões mais tecnológicas. Isso possibilita um maior conhecimento de como funciona o corpo feminino, né? E isso tudo tem mostrado para a gente que a mulher ela tem um potencial de resistência muito grande. E isso está ligado com respostas fisiológicas que têm relação, obviamente, com algumas expressões gênicas da mulher, né? Pensando principalmente no tecido muscular, a fibra do tipo 1, que tem uma característica de resistência muito grande, e com o estrogênio, que é um hormônio que responde bem a trabalhos de resistência, né? A demanda de resistência muscular. E as respostas neuromusculares, de fadiga, né? Enfim, tem muita coisa aqui, né? Mas eu atribuo, né, a esses fatores principais mesmo. Legal, estou aqui pensando e é verdade, as mulheres em várias provas de endurance tem chegado juntamente com, no geral, eu falo no geral porque ela chega ali em terceiro, às vezes em segundo, né? Um homem só à frente ou dois homens. Nós temos vários casos aqui no Brasil. Enquanto você falava, eu lembrei que eu já fiz algumas provas de endurance, de corrida de montanha, e eu sempre vejo os homens sofrendo muito em relação a cãibras, em relação à fadiga, e as mulheres plenas, inteiras, perfumadas, porque eu não sei como que elas conseguem ficar perfumadas lindas durante todo aquele período. Doutora, você também corre, né? E eu queria saber agora, vamos falar assim, porque a gente tem que pensar que algumas, principalmente os homens, eles não têm esse conhecimento. Falando da parte prática agora, o quanto, esquece a doutora Aleta, a corredora agora, o quanto isso interfere o período do ciclo menstrual durante a atividade, principalmente da corrida. Vamos falar da sensação física e também psicológica. Tá. Eu gosto muito de correr, sempre gostei muito. E eu vou confessar, né, que eu sempre corri desde que eu tinha uns 15, 16 anos, mas eu era adolescente, né? E aí eu acabei sendo vítima da minha falta de conhecimento, que é o que muita gente faz, sai correndo, né? Bora, sai correndo, é isso aí, e seja o que Deus quiser. E eu fiz isso por um tempo grande. Eu gostava de jogar tênis, eu nadava, eu corria, né? E não fazia um trabalho paralelo de condicionamento físico, de estabilidade, que a gente sabe, né? Facial, que a gente sabe que isso tudo hoje é muito importante. E também não pensava no ciclo menstrual, né? Eu corria, só corria, dias eram mais fáceis, dias eram mais difíceis, mas eu atribuía isso talvez à minha rotina, né? Isso pensando já na época da faculdade, por exemplo, né? Como na faculdade a gente não discutia sobre essas coisas, né? A gente não sabia sobre ciclo menstrual. Eu tinha o meu ciclo menstrual, mas eu não fazia essas associações, né? E hoje eu estou voltando a correr porque eu parei, porque eu tive uma lesão. Entendo que essa lesão ela possa ter sido justamente por eu sair correndo desde sempre, né, sem me cuidar. Então, eu tenho uma lesão no quadril e ali na região do glúteo também, uma tendinite ali, que eu consegui cuidar, né? Vai ficar sempre ali e, enfim, esse é um medo que eu tenho de sentir essa dor porque foi bem forte, né? Mas, em relação ao ciclo menstrual, quando eu estou na TPM antes de menstruar, eu sinto bastante dificuldade em correr, né? Eu tenho que correr bem mais devagar,
porque é como se fosse mais difícil para respirar. Não que eu não respire, que eu sinta falta de ar, mas se eu fizer um tiro, por exemplo, já fica mais difícil, né? Até porque, pensando nas questões ligadas ao estrogênio, a gente diminui um pouco o aporte de oxigênio, né? Porque o estrogênio ele também age ali no endotélio, aumentando ali a vasodilatação, possibilitando ali um fluxo sanguíneo, melhor aporte de oxigênio, nutriente, isso nessa fase também diminui, né? E a depender da adaptação fisiológica da mulher, né? Isso pode ser mais ou menos sentido. Então, isso é importante, porque eu, Aleta, sinto de uma maneira, mas pode ser que outra pessoa sinta de outra maneira, depende da adaptação, né? Depende da alimentação, isso é muito importante, né? Hoje, por exemplo, nessa fase do meu ciclo, eu costumo evitar qualquer tipo de alimento que seja inflamatório para mim, né? Então, alguns alimentos que têm características mais inflamatórias, como muito açúcar, muito sal, né? Entre outras, pimenta, por exemplo. Já que eu tenho um potencial mais inflamado nessa fase, eu também tenho que pensar numa alimentação que não potencialize essa inflamação, né? Então, isso é um outro ponto que eu também chamo atenção aí para as minhas alunas, para as atletas que buscam essas informações comigo, né? Já quando a gente menstrua, né, eu continuo sentindo um pouco mais de dificuldade, nem tanto, mas eu sinto bastante o incômodo do fluxo, né? Às vezes é maior, às vezes é menor. Então, como a gente tem perda de ferro, né, ali com o fluxo menstrual, então muitas mulheres têm esse problema, né, de ter maior dificuldade de transporte e tal, e aí a perda de sangue pode gerar até uma anemia, dependendo se a mulher tem, de repente, um transtorno hormonal como uma menorragia, que o fluxo é muito grande e tal, né? Então, eu sinto dificuldade, mas na transição do finalzinho do ciclo menstrual, que eu estou menstruando para outra fase, aí eu já consigo fazer um treino intervalado, depois com um pouco mais de volume, depois da fase fase lútea, por exemplo, né? Que depois que a gente ovula. Que aí é o ideal para fazer mais volume, por exemplo, né? Legal. Doutora, você acabou de relatar aí sobre evitar também uma alimentação, né, mais inflamatória, vamos dizer assim. O que eu escuto muito nesse período, as mulheres querendo comer chocolate e falam que tem uma vontade pelo doce, pelo açúcar, e que em outros momentos isso não acontece. É isso mesmo? Olha, eu entendo que isso seja muito pessoal e também muito cultural, né? Também. Eu já li estudos que dizem que isso é mito, né? Mas que essa fragilidade maior da mulher, né? Porque ela fica mais frágil do ponto de vista emocional e a gente quer compensar isso, né? E a compensação é você dar para o seu sistema algo que ele vai te responder com uma sensação de alegria, de felicidade. Normalmente a área de recompensa do cérebro, ele faz isso quando você come algo que deixa ele feliz, por exemplo, como um chocolate ou qualquer outra coisa que você tenha muita satisfação. Então, existe uma percepção muito subjetiva e que é por isso que é muito pessoal a gente falar sobre isso, né? Então, o treinador precisa ter muita paciência e conhecer bem a atleta dele para poder manejar tudo isso com bastante cuidado e pessoalidade, né? O chocolate traz prazer em qualquer momento da vida. Qualquer momento. Doutora, eu queria saber quais as adaptações no treinamento podem ser feitas para otimizar o desempenho durante as diversas fases do ciclo menstrual. Bom, como a gente estava falando, quando a gente pensa nas adaptações, a primeira coisa que a gente precisa entender é conhecer essa questão da flutuação do ciclo menstrual, né? Então, eu vou conhecendo as adaptações, conhecendo o funcionamento do meu ciclo, eu vou entender que quando eu estou ali na TPM, no finalzinho da fase lútea ali, né? E quando eu vou começar a menstruar, o ideal é você gerar um processo de adaptação no seu ciclo de treinamento, onde
caso seja possível, né? Porque depende, se eu estou falando de uma atleta que tem os campeonatos, dependendo do ciclo dela, né? A gente não consegue. Mas o ideal é que, se possível, nessa fase, eu diminuir mesmo o volume, diminuir a intensidade e trabalhar mesmo numa fase recuperativa, nessa fase mesmo, né? Quando eu penso numa fase de transição da menstruação, que está terminando a menstruação, para o aumento do pico de estrogênio, normalmente, se for possível, é quando a gente trabalha, por exemplo, faz um trabalho mais intervalado, né? A gente sabe que ali no meio do ciclo, até por conta das questões de libido, a gente tem um aumento nos níveis de testosterona, ali no ovário, vai produzir, né, vai gerar uma aromatase ali, né, uma produção de testosterona a partir ali do estrogênio, que é importante, né, para esse processo de ganho de força, ganho de potência, que é quando eu adapto o meu treino para essa resposta fisiológica mais adequada, né? E aí, se a gente observar o ciclo, né, a gente observa várias flutuações, né? E aí, depois desse momento que eu trabalho com bastante potência, bastante força, eu dou mais um processo de recuperação, porque depois disso a gente tem a diminuição de estrogênio, né? Então, eu preciso recuperar nesse momento. E depois eu tenho um aumento tanto de estrogênio quanto de progesterona, né? E a progesterona é um hormônio que conversa muito bem com o metabolismo lipídico nessa fase, né? E aí eu sei que a oxidação de lipídio é mais favorável. E aí eu adapto um treinamento, né? Organizo um treinamento em que eu vou precisar de mais volume, numa intensidade moderada, intensa, por exemplo, para poder ter uma resposta do meu metabolismo a favor da demanda de treinamento que eu vou fazer, né? Diferente da fase folicular, né, que a gente chama, que tem um aumento de estrogênio, que ela conversa melhor com o metabolismo de carboidrato, que é onde que eu posso, por exemplo, adaptar o treino para um ganho de intensidade, então volume, potência, né? Então, não quer dizer que eu não possa trabalhar volume aqui ou intensidade na outra fase, mas se eu sei que aqui as minhas respostas fisiológicas são maiores, eu posso também ter uma adaptação melhor aqui, se eu uso, como eu estava dizendo, usar o conhecimento do ciclo menstrual a favor do meu treinamento. Então, isso não é uma coisa engessada, né? Eu posso organizar minha periodização olhando para essa variável que vai me dar uma resposta de adaptação fisiológica mais interessante, já que eu tenho um hormônio que favorece a isso, mas não impede de, obviamente, organizar volume também aqui nesse momento, né? Legal. Doutora, eu estive pensando aqui durante a sua resposta, a cólica menstrual, ela, de certa forma, vamos dizer assim, e de forma empírica, ela não faz com que a mulher já diminua o ritmo da atividade, porque deve ser um incômodo muito forte ali, né? Uhum. O que a gente sabe, né? Que existe um percentual muito grande de mulheres atletas que tomam anti-inflamatório para não sentir cólica, né? E a gente sabe que isso, do ponto de vista de adaptação fisiológica, isso não é legal, né? Por conta como se você interrompesse um processo inflamatório que ele é importante para essas adaptações, né? Então, esse é um primeiro ponto. A gente sabe que muitas mulheres vão tomar para poder não sentir cólica, para poder justamente continuar o treinamento. Mas aquelas que sentem cólica, algumas vão treinar com dor e outras vão diminuir, né? Então, eu costumo trabalhar com as minhas alunas, né? Exercícios que vão gerar uma diminuição nessa cólica, né? Ou pelo menos a gente tenta, né, relaxar bastante ali a região pélvica, ali a região
da lombar, abdômen, né? Que são músculos que estão ali todo mundo junto, né? De maneira que isso possa diminuir um pouco o desconforto. Pensando na questão também da alimentação, esse é um ponto importante, né? Se eu estou mais inflamada, como é que eu faço também para diminuir o potencial inflamatório através da alimentação e uma boa hidratação? É a pergunta que eu ia fazer agora. Como as necessidades nutricionais diferem para as mulheres em diferentes fases do ciclo menstrual e como isso deve ser ajustado no plano do treinamento, né? Então, isso, como eu acho que eu acabei respondendo anteriormente, mas basicamente a gente tem uma resposta mais favorável ao metabolismo glicolítico na fase folicular, onde eu tenho o estrogênio mais elevado, e eu tenho uma resposta do metabolismo lipídico, né, mais favorável depois que a mulher ovula, ali onde eu tenho progesterona mais elevada e também estrogênio. Legal. Doutora, quais são as lesões mais comuns em atletas femininas e como a fisiologia feminina contribui para essas lesões, né? Nós sabemos que ali o corpo feminino ele é diferente do masculino, principalmente na região pélvica, né? A gente tem, né, saiu um estudo atual que as mulheres elas têm de 4 a 5 vezes mais chances de ter lesões, principalmente ali no ligamento cruzado anterior, ali no joelho, maior do que 5 vezes mais do que os homens, por exemplo, né? E o que basicamente vai contribuir, né? É uma questão biomecânica, né? Que a pelve da mulher ela é mais larga, né? Visto que a mulher ela tem aí o seu corpo que possibilita gerar, né? E dar à luz para que o neném possa passar ali do ponto de vista do parto natural, né? Então, a pelve é mais larga, o que gera um ângulo que a gente chama de ângulo Q, né, que ele sai ali da região da pelve, vai ali para o joelho, e é um ângulo que gera um valgismo maior, né, como se a musculatura adutora ali, ela empurrasse, né, os joelhos, como se eles ficassem mais juntinhos, o joelhinho em X, que a gente chama, né. E esse desequilíbrio entre os adutores, né, que os músculos internos ali da coxa, e os abdutores, por conta dessa angulação, em relação a essa pelve mais larga, gera um desequilíbrio, né? Gerando aí uma tensão maior ali nessa região dos ligamentos, possibilitando também, além de lesões de ligamento anterior, ligamento anterior, também problemas como a condromalácia, né? Que é bastante comum ali na mulher, né, que é um desgaste todo ali nas articulações específicas ali da região do joelho, na região anterior. Bastante mulheres com condromalácias, Isso né? mais comum do que homens. E também as questões hormonais, né? Os hormônios, eles também podem favorecer esse processo. Doutora, você relatou um pouquinho antes sobre o processo natural, vamos dizer assim, quando a mulher não faz o uso de contraceptivos hormonais. Como isso pode impactar na performance esportiva e na composição corporal das atletas, o uso do anticoncepcional? Então, hoje, a gente tem que entender que tem muito estudo falando sobre as questões de contraceptivo e a gente não tem um consenso específico sobre o uso de contraceptivo, né? Então, a gente tem tem muitos estudos com atletas de elite, né? Por exemplo, tem um estudo interessante que foi feito com 50 atletas que vieram para as Olimpíadas do Rio, em 2016. E esse estudo, ele mostrou um maior potencial inflamatório, indicadores inflamatórios mais elevados nas mulheres com o uso de contraceptivo, né? Porque quando eu utilizo um contraceptivo, e assim, o que é importante? A gente saber de qual contraceptivo eu estou falando, né? Eu estou falando de um contraceptivo que ele é só de progesterona, ele é progesterona e estrogênio, né? Pensando no contraceptivo oral, porque isso gera resposta diferente também do sistema, né? Agora a gente tem o DIU de cobre, prata, hormonal, que tem uma ação mais local, com outro tipo de
de hormônio, né? E que, embora esses hormônios eles tenham uma estrutura molecular muito próxima do hormônio exógeno, né, que a gente produz, não é igual. E essa diferença pequena ela pode gerar também respostas diferentes, né? Então, quando a gente pensa na atleta amadora, né, que é a grande maioria que nós temos hoje, né? A gente, infelizmente, não tem muita atleta de elite pensando, né? No Brasil, principalmente. A diferença não... Talvez a diferença é muito pequena, né? De quem usa e de quem não usa em relação a algumas variáveis. Mas se eu penso numa atleta que está buscando um índice, né? Numa atleta que qualquer milésimos de segundo pode gerar uma chegada ou um ganho de posição, né, de ir a participar de algum evento esportivo ou chegar lá na frente, qualquer diferença faz diferença, digamos assim, né? Então, assim, o uso, né, do contraceptivo, então, tem alguns estudos falando desse potencial inflamatório maior, né? Aumento, né, de uma proteína que diminui a bioatividade da testosterona, que é a globulina, o SHBG, que ele acaba sendo liberado, né, uma quantidade maior ali pelo fígado, e isso é como se ele inativasse a ação da testosterona, e isso pode gerar diminuição de massa magra, né? A depender do tipo de hormônio, eu posso gerar um processo de maior retenção hídrica, e isso para o processo de ganho de massa também pode ser ruim. Existe também estudos falando da relação do contraceptivo com a disponibilidade de algumas vitaminas, por exemplo, né? Que são situações que, se o atleta toma o contraceptivo e ele é acompanhado de uma nutricionista, de um treinador, ele pode... como é que se diz? Ele pode, com um manejo adequado, esses problemas podem ser mitigados, diminuídos, por exemplo, com um treinamento adequado, com uma manutenção energética adequada de vitaminas e tudo mais, né? Justamente para poder diminuir uma quantidade grande de água, enfim, né? Quando eu digo de retenção hídrica, potencial inflamatório, tudo isso pode ser manejado. Então, não dá para tomar sem ter aí um acompanhamento de um ginecologista do esporte, de um nutricionista, por exemplo, né? Legal. Doutora, pensando agora também sobre o treinamento físico, como ele deve ser ajustado para as mulheres que estão passando pela menopausa? Então, a menopausa, né? A menopausa é um evento que depois que passou a menopausa já é pós-menopausa. Então, 12 meses sem menstruar, deu 12 meses, menopausei. A mulher passou pela menopausa. Então, a mulher ela não fica na menopausa. Ou ela está na pré ou ela está na pós, né? Quando a temperatura está alta, qual que é o momento? Então, a gente costuma, alguns autores chamam de climatério ou pré-menopausa, a fase em que a mulher ela está tendo ali uma diminuição de hormônios, né? O ovário ele começa a atrofiar, né? E o feedback lá com o sistema nervoso, né? A hipófise que vai secretar os hormônios para gerar todo o ciclo menstrual ali, ele vai diminuindo, né? Essa relação vai diminuindo e a mulher acaba entrando em amenorreia, né? O que é essa amenorreia? É a interrupção da menstruação. Então, a gente tem a amenorreia secundária, que é muito comum hoje na atleta, né? A atleta que fica 3 meses sem menstruar, ela é uma atleta que está em amenorreia, né? A menos que ela esteja grávida, a menos que ela utilize, por exemplo, contraceptivo. E a mulher na menopausa, né? Menopausou, na pós-menopausa, ela é uma mulher que está em amenorreia porque interrompeu a menstruação, né? Então, pensando nas ações do estrogênio, a gente tem que treinar a mulher na pós-menopausa, lidando com esses pontos, né? Lidando com esses conhecimentos ligados ao estrogênio. Então, eu preciso tomar cuidado com o potencial inflamatório do treinamento dessa mulher, porque ela tem uma diminuição
de estrogênio, que é um hormônio importantíssimo para gerar uma diminuição de inflamação, oxidação, além de ser um hormônio lipolítico. Ele vai utilizar gordura como fonte de energia. E quando eu tenho uma diminuição nesses hormônios, eu também diminuo a utilização de gordura. Por isso que a mulher, quando ela passa ali pela menopausa, ela precisa manter a atividade física a fim de gerar uma manutenção de peso importante, porque senão ela acaba aumentando o peso, né? E a tendência que a gente vê nas pesquisas é que as pessoas vão ficando mais velhas e vão diminuindo o nível de atividade física, né? Então, isso pode gerar problemas de obesidade e problemas cardíacos, por exemplo, né? Porque o estrogênio, a gente diz que ele é um hormônio cardioprotetor, né? Porque ele age no metabolismo da gordura e diminui a possibilidade da mulher desenvolver, por exemplo, placas de gordura, como ateroma, né? De desenvolver aterosclerose. E quando a mulher entra na menopausa, né? Passa pela menopausa, os riscos aumentam, justamente por conta da diminuição desse fator protetor dependente, hormônio dependente, né? No caso do estrogênio. Legal. Doutora, é mito ou verdade que toda corredora vai sofrer de incontinência urinária? Olha, é mito. Não dá para dizer que toda corredora vai sofrer, mas existe um risco grande, né? Até porque a gente teve uma publicação muito legal em 2019 de 2 mulheres, né, 2 pesquisadoras, que disseram: a atividade física causa incontinência urinária, né? Elas relataram, né? Na verdade, elas discutiram essa questão. E aí, a grande questão é que pode causar, mas não só a incontinência. Por exemplo, a mulher, ela tem vários fatores de risco para o desenvolvimento da incontinência urinária, por exemplo, né? A gestação, a mulher que já gestou, né? Não só parto natural, a gestante também pode ter, né? Por conta do peso do bebê, que gera uma pressão ali na região. As questões hormonais, né? Principalmente porque o estrogênio, ele também ele gera um trofismo ali na região do assoalho pélvico, e se eu não tiver por exemplo, a mulher que está em amenorreia, diminui o aporte de oxigênio e de hormônio para o assoalho pélvico. E vinculado com o exercício pesado, ela pode expor esse assoalho, por exemplo, a enfraquecimento e a incontinência urinária, né? Então, assim, eu tenho vários fatores. Posso ter fatores ligados a tecido conjuntivo, as questões genéticas podem favorecer, postura, né? Então, se eu tenho uma postura, por exemplo, uma pelve, ou em retroversão, né? O bumbum para dentro, ou antiversão, aumento de ângulo lombar, por exemplo, isso influencia na dinâmica dos músculos do assoalho pélvico. Então, eu já tenho isso e vou correr. A corrida, ela pode não ser causadora, mas ela pode exacerbar um problema que está ali, que só faltou um empurrãozinho, por exemplo, para ele aparecer, porque a gente sabe que o exercício físico, ele tem os 2 polos, né? Ele pode ser muito saudável, mas dependendo das condições em que eu faço, ele pode prejudicar bastante a saúde do indivíduo, dependendo de como ele é administrado, né? Em que condições, né? Legal. Doutora, toma uma água que eu vou fazer um merchan agora. Eu quero falar da Alto Estilo. Desde 1985, fazendo equipamentos para montanhista 100% brasileira, de alta durabilidade, e para que você possa começar a sua jornada com 10% de desconto, acesse www.autoestilo.com, use o cupom na Montanha 10 e comece a sua jornada com 10% de desconto. Doutora, nós falamos aí em vários momentos sobre o assoalho pélvico. Quais são as disfunções do assoalho mais comuns em atletas femininas e como elas podem ser prevenidas e tratadas? Olha, o que é mais comum na atleta é a incontinência urinária de esforço,
né? Então, incontinência urinária de esforço é a perda de urina de maneira involuntária, sem você querer, né? Aos esforços. Então, o esforço pode ser uma tosse, pode ser um espirro, pode ser uma risada e também o impacto do exercício físico, né? Então, por exemplo, saltar, né? Aterrissagem, dependendo da modalidade, a aterrissagem da própria corrida, né? Mas o que a gente observa é que o que é mais comum é a incontinência urinária. E quando a gente pensa em corrida de longa distância, não é o impacto que pode favorecer a perda de urina, mas a fadiga do músculo, né? Porque a gente tem musculatura de resistência, né? Que cansa, assim como qualquer outra musculatura que tem essa constituição de resistência. E como a mulher não treina esse músculo, ele fica um músculo mais enfraquecido, com menos nutriente, com menos reserva energética, né? E vai para uma prova, por exemplo, e acaba fadigando, e isso gera uma perda, porque o esfíncter ele não consegue contrair mais, é como se ele estivesse cansado, ele não contrai e você acaba perdendo urina se você tiver ali a bexiga cheia e, como eu disse, e outras variáveis aliadas a isso, né? A gente viu, né? Eu tenho pesquisado que a incontinência urinária fecal também é comum em atletas, né? A gente tem um percentual de incontinência urinária, né? De até 85% de atletas de trampolim, né? Trampolim acrobático, ginástica olímpica, mas na corrida a variação, né? Vai de 20 a 45, 60% de queixa de perda. Caramba, é muito... É bastante, né? É bastante para a gente não fazer nada, né? Olha, eu tô aqui pensando, a vida da mulher não é fácil, hein? A vida da mulher não é fácil. Olha, eu tenho muitas atletas e a gente distribui um prêmio na assessoria né, de evolução do ano. E a assessoria fez 10 anos agora em abril, início de abril. E nesses 10 anos o prêmio foi distribuído para 9 mulheres. E o ano que o homem ganhou, ele empatou com uma mulher. Então, eu costumo dizer que as mulheres são muito focadas, muito determinadas. Elas não entram em uma corrida, em uma prova de rua ou de montanha, sem estar treinada. Né? E a evolução vem daí, vem do treinamento também. Né? Doutora, eu tive aqui uma aula de pós-graduação. Eu gostaria de fazer mais perguntas, mas o horário não nos espera. Eu quero já deixar aqui o convite para uma próxima oportunidade, para a parte 2. Queria que você deixasse as suas redes sociais para quem quiser encontrar você, bater um papo, tirar dúvidas ou mesmo treinar contigo, porque eu não tenho dúvida nenhuma. E também para os profissionais de educação física que quiserem fazer o curso sobre saúde feminina. Eu sei que você tem um curso disponível. Fique à vontade. Isso. Foi um prazer, agradeço a você, né, pela oportunidade, porque embora exista uma grande necessidade, a gente não tem muito espaço para falar, né? Então, eu agradeço essa possibilidade, essa oportunidade de eu falar um pouquinho sobre isso, né? A minha rede social é @Aleta Caetano, né, Aleta com TH. A gente também está com uma página no Instagram, eu e mais 2 parceiras, né, a Janaína e a Daniela, @Saúde da Mulher no Esporte, onde a gente tem um curso sobre isso, né, que é para profissional ou para a mulher em si mesmo. E a gente também tem um clube, né, que a gente se encontra toda segunda-feira para discutir as questões femininas aí, né? Então, a gente discute artigo. Ontem mesmo, a gente teve uma discussão com uma atleta que fez o primeiro Ironman da vida dela e foi finisher, né? Ela terminou e tal. Então, a gente vai discutindo sobre essas questões. Então, é bem, bem bacana. Tem bastante conteúdo lá na sua rede social, né? E também na rede social que você acabou de informar aqui. Dizer que foi um prazer muito grande. Espero você em breve. Trabalhos técnicos de Isadora Salvador, Estúdio Voz. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.
Autoestilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Colmeia Print, soluções completas em comunicação visual. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos, ações de merchandising e projetos.